Quem são os espíritos em prisão que você está vendo aqui no centro do vídeo, ao qual Jesus foi pregar após a sua ressurreição? Preste atenção no decorrer desse vídeo, não é muito longo esse vídeo, eu acredito que no máximo aí 8, 10 minutos, nós vamos mostrar para você quem realmente se refere a esses espíritos. Alguns religiosos, teólogos, pesquisadores imaginam que aqui se trata da alma de pessoas que morreram no dilúvio e Jesus foi tentar salvar alguns. Nós vamos provar para você que não. Aqui se refere aos anjos que se tornaram demônios, eles se rebelaram contra Deus, se materializaram, vieram para a terra para ter relações com as mulheres antes do dilúvio, da qual relação nasceu os nefilins, que aumentou muito a violência naqueles dias. Então a gente vai esclarecer isso para você, tá bom? Então vamos ler todo o texto aqui para que a gente possa realmente chegar à conclusão óbvia e clara deste assunto, né? O texto diz assim, ó: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, na verdade na carne, mas vivificado, o correto aqui é em espírito, tá? Jesus foi ressuscitado em espírito, ok? Aí o 19 diz assim, após ser ressuscitado, né? Nesse estado agora, ele também foi e pregou aos espíritos em prisão. Tá? Então, note bem essa palavra, espíritos, e a palavra prisão. Aí diz assim o texto, ó: os quais em outro tempo, está se referindo a esses espíritos, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, 8 pessoas, se salvaram pela água. Note. Então, o relato diz que esses espíritos em prisão, nos dias de Noé, eles agiram com rebeldia, tá? Nós temos um outro relato que vai nos ajudar a entender melhor do que se trata esses espíritos. Querem ver? Vamos voltar um pouquinho aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Veja que os anjos são chamados de espíritos. Aqueles que servem a Deus, espíritos ministradores, né? E aqueles que não servem, evidentemente, não deixam de ser espíritos, né? Aqui falando dos anjos, né? Ó, o 13 fala dos anjos, né? Aqui se aplica a Jesus Cristo. Aí no 14 diz assim, ó: não são porventura todos eles espíritos ministradores? Todos aqueles que são leais a Deus, se mantiveram ao lado de Jeová, são chamados de servidores, né? Servidores celestiais de Deus, ó, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, anjos são chamados de espíritos no sentido de serem criaturas espirituais, invisíveis e poderosas. Então, o espírito aqui pode muito bem, nós vamos provar para você, que está se referindo a anjos que se rebelaram contra Deus, foram desviados por Satanás para ter relações com as mulheres no passado. O próprio Pedro, ele escreveu uma segunda carta, e ele fez uma alusão a esse mesmo tema, aqui no capítulo 2 agora, a partir do versículo 4. Perceba que no contexto ele está falando dos mesmos personagens e da mesma situação que aconteceu. Diz assim, ó: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, em vez dele falar espírito, que ele disse anjo, ó, se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, aqui como nós já explicamos num certo vídeo, né, umas 2 semanas atrás, aqui a palavra tártaro, né? Os mantendo em cativeiro, né? Seria o termo aqui. Os entregou às cadeias da escuridão. Então, eles estão presos em escuridão. Escuridão espiritual, evidentemente, tá? Quem? Os anjos que pecaram. Mas quando isso se deu? Olha aqui, ó. Na mesma época que trouxe o dilúvio, ó. Não perdoou ao mundo antigo, aqui já é pessoas, mas guardou a Noé. Então, quando veio o dilúvio no passado, no ano 2370 antes de Jesus Cristo, olha só, quem que foi punido por Deus naqueles dias e perdeu definitivamente o favor de Deus? Os anjos, que são seres espirituais, notaram? E Jeová os tem mantido cativos em cadeias de escuridão. Perceba que ele está falando do mesmo contexto lá de 1 Pedro capítulo 3, versículo 19 e versículo 20. Nós podemos complementar ainda com o escrito de Judas. Olha só que interessante. Quando você junta o quebra-cabeça, né? Junta as peças, fica mais fácil de entender que espírito ali está se referindo a anjos que desobedeceram a Jeová antes do dilúvio. Diz assim, ó: e
e aos anjos que não guardaram o seu principado ou seu lugar, mas deixaram a sua própria habitação. Note que o texto está dizendo que os anjos deixaram sua habitação. Onde que é a habitação dos anjos? Nos céus, evidentemente, né? Ao lado de Jeová. Então, houve anjos ou seres espirituais que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Estes, Jeová reservou, em escuridão e em prisões eternas, até o juízo do grande dia. Notaram? Então, os espíritos em prisão, ali de 1 Pedro 3,19, se refere aos anjos, olha lá, que estão em cadeias, né, nas trevas, por assim dizer, guardados por Jeová para a destruição, para o julgamento, né, que muito em breve irá acontecer. Como que nós chegamos facilmente a essa conclusão? Então, nós vamos juntando aqui o quebra-cabeça. Vamos voltar aqui agora. Quem que não preservou seus lugares, né, no passado? Olha aqui, ó, vamos no livro de Gênesis agora, capítulo 6, versículo 2, ó. Veja o que diz aqui, ó. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quem são os filhos de Deus? Já já vou mostrar para vocês. Olha o versículo 4. Qual foi o fruto dessa relação, né? Diz assim, ó. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, olha, os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, né? Chamados nefilins. Como nós sabemos que os filhos de Deus aqui se referem aos anjos que abandonaram a sua morada celestial. Vamos aqui no livro de Jó, que a gente possa fazer mais um pouquinho de comparação. Notem, quando nós analisamos a Bíblia com coerência, né, com lógica, nós descobrimos a resposta às questões, às vezes até um pouco mais complexas, né? Aqui, no relato de Jó, diz assim, ó, o escritor, provavelmente Moisés mesmo, ele fala de uma assembleia que aconteceu no céu, né? E olha quem que veio, né, perante Jeová nessa assembleia. Diz assim, ó, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio no meio deles também, ó, Senhor que é Jeová. Veio também no meio deles quem? Satanás estava entre eles, né? Aí teve uma segunda assembleia, o capítulo 2 fala. E quem que são os filhos de Deus aqui que compareceram a essa assembleia nos céus, né? E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Jeová, aqui Senhor, né? Veio também Satanás entre eles e se apresentou perante o Senhor, ou perante Jeová. Notaram? Então, os filhos de Deus mencionados lá em Gênesis, nós não temos a menor dúvida que se refere a quem? Se refere aos anjos que abandonaram a sua moradia celestial, como diz Judas lá capítulo 6, para ter relações com as mulheres. Mas como que eles fizeram isso? Se eles eram seres espirituais e as mulheres são carnais? Muito simples. Eles se materializaram. Mas os anjos podem fazer isso? Podem. Com certeza que podem. Vamos analisar aqui agora outro relato que mostra que os anjos, eles têm a capacidade de se materializar, inclusive comer, beber, como nós humanos, tá? O relato aqui de Gênesis, capítulo 19, ele fala dos momentos antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Quando Ló, ele foi visitado aqui por 2 anjos. Olha que interessante. Aí vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto por terra. Mas será que Ló viu realmente anjos? Não. Olha o que o relato diz. Ló chamou eles para casa. Olha o versículo 3, diz assim, ó. E porfiou ou lutou com eles, né, muito, e eles vieram ter com ele e entraram em sua casa, na casa de Ló. E fez-lhe um banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. Olha só, se fossem realmente anjos, como seres espirituais, eles não comeriam, não sentiriam fome ou sede, mas como humanos, eles evidentemente sentiram fome ou sede. Olha lá, e comeram com Ló bolo que Ló fez. Olha que interessante, tá?
Mas o relato fala que foi anjos que visitaram Ló. Aí o relato vai intercalando a expressão anjo com varões. Olha aqui, ó. No versículo 5, eles são chamados agora de varões. Olha aqui, ó. Os varões que vieram naquela noite, né? Eu não vou ler todo o texto aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Aí depois aqui Ló se referindo a eles como varões, a estes varões, né? Aí no versículo 10, na narrativa fala aqueles varões, olha, porém estenderam a sua mão, fizeram entrar a Ló consigo, fecharam a porta, protegeram Ló, aqueles varões, né? Mas note que o relato aqui do lado está falando de anjos, olha lá, está falando de anjos. Veja como que foi intercalada aqui a expressão anjos com varões, ó. Então disseram aqueles varões, tem mais alguém aqui, né? Aí no versículo 15 agora, olha como que intercalou com anjos. Ao amanhecer, os anjos apertaram Ló, né? Vão embora daqui, né? Os anjos. Mas na verdade eles estavam materializados como humanos, que inclusive haviam jantado na noite anterior com Ló. Notaram? Olha que interessante, né? Olha lá, e o 16 fala novamente deles agora como varões. Pegaram a mão de Ló, né, de suas filhas, e fugiram de Sodoma para que pudesse escapar com vida. Perceberam? Então os anjos, eles têm a capacidade de se materializar. Então aqueles filhos de Deus que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 6, se refere a quem então? Basta você agora juntar as peças do quebra-cabeça, né? Como que os filhos de Deus poderiam ter relações, né, com as mulheres que eles escolheram naquela época? Como que eles fizeram isso? Se materializando. E se materializando, obviamente, como humanos, né, como nós, como o varão que está fazendo esse vídeo aqui e falando com vocês, entendeu? Eles puderam, então, ter relações com as mulheres e dessas relações foram gerados filhos agora. Só que filhos híbridos, né? Filhos diferenciados, que foram os nefilins naquela época, que trouxe realmente muita maldade, aumentou a maldade na terra, a ponto de Jeová decretar que traria o dilúvio para destruir todos, né? Então, assim fica fácil de nós chegarmos à conclusão quem são, estou voltando aqui em 1 Pedro, quem são os espíritos em prisão, 1 Pedro, que aparece 4, porque ele está aqui embaixo, né? Mas o versículo 3, o capítulo 3, versículo 19 e 20 aparece logo aqui, ó. Então, quem são os espíritos em prisão que nós lemos aqui em 1 Pedro 3, 19 e 20? Evidentemente se refere aos demônios que abandonaram a sua moradia celestial, conforme diz Judas, né? O versículo 6, capítulo 1, versículo 6, se materializaram e para ter relações com as mulheres, né? Houve uma relação híbrida e nasceram os nefilins naquela época, o dilúvio veio e varreu a todos. Então, quando veio o dilúvio, esses anjos abandonaram seus corpos carnais, evidentemente que eles não morreram, continuaram vivos, mas eles perderam para sempre o favor, né? O favor e as bênçãos de Jeová. Por isso são chamados espíritos em prisão. Prisão aqui é no sentido de que eles não têm mais nenhuma perspectiva futura, né? Quando se fala de trevas também, eles não têm mais nenhuma luz da parte de Jeová, em sentido espiritual, que os ilumine. É nesse sentido, tá bom? Então fica fácil nós entendermos aqui. Eu espero mais uma vez que esse vídeo também sirva de ajuda para todos vocês, para entender as verdades profundas da palavra de Deus. Que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.